Olá, que maravilha, né? A internet nos deu voz. Voz que muitas vezes nós não tínhamos. Podemos opinar, podemos criticar, podemos nos manifestar. E você que é profissional da voz, você que é locutor, você que trabalha nessa coisa maravilhosa que é a comunicação, você que trabalha no rádio. O rádio é um vírus positivo que pica uma vez, meu amigo, já era, você fica extremamente apaixonado. Eu adoro ver os comentários, adoro ver as publicações nos diversos grupos que nós temos na internet. E um em particular me chama muito a atenção, inclusive é até difícil eu ficar comentando nos grupos, porque quando você comenta em algum grupo, você tem que sustentar a sua opinião. Muitas vezes vão vir críticas, vão vir porradas, pessoas que não vão concordar com você e tá tudo certo, não existe certo ou errado, o que existe na vida é resultado. Agora, uma publicação que me chamou muita atenção, diga-se de passagem, eu não estou criticando o profissional que fez essa publicação, eu estou apenas colocando a minha opinião. Esse profissional disse o seguinte, e quero agradecer também pela coragem dele de ter publicado isso, né? O Dixon Silva, o Dixon falou o seguinte, a realidade do rádio, dezenas de pessoas incompetentes no ar e bons profissionais sem espaço. Dixon, um grande abraço para você, achei bárbaro aí a tua indagação, talvez a sua revolta, né? Dá até para entender, porque realmente quando você fala assim, eu sou muito bom profissional, deveria estar lá, é como eu me considero um bom profissional, até um pouco acima da média, porque eu trabalhei para isso e não estou na televisão. Isso me faz falta? Faz, porque eu vejo às vezes alguns profissionais que estão lá, que não são tão dinâmicos, que não tem, acho que você deve estar me entendendo, você que está me assistindo agora, você de repente deve ter esse mesmo sentimento. Eu tenho capacidade de apresentar um programa de televisão e você não teve o tal da oportunidade. Mas, contextualizando aqui o Dixon e colocando aí a minha manifestação, manifestação essa que eu defendo, posso estar errado e peço até desculpa se você não concordar em relação a isso, eu acredito o seguinte, até escrevi, enquanto os profissionais do rádio tiverem a visão limitada, isso nunca vai mudar. Rádio é imaginação. Rádio sempre foi e será o veículo mais dinâmico. Mas são poucos que têm uma visão empreendedora. O rádio, gente, está falido. Infelizmente, nós estamos no ano de 2020, tem gente fazendo rádio da década de 80 ainda. Muita coisa mudou. Todos querem apenas uma única coisa. O super objetivo para quem trabalha no rádio, os donos da rádio, direção, presidência, políticos e aí vai... Vende propaganda. Tem que vender propaganda. Locutor não é locutor. Locutor é vendedor. Locutor tem que vender propaganda. Tem que vender propaganda porque... Cara, eu venho de uma época, em 1998, onde o locutor ele é um grande artista. Hoje nossa profissão virou uma piada. O rádio virou uma piada. Culpa de quem? Culpa dos profissionais? Jamais. Nunca. Never. Culpa de quem faz a gestão da emissora. Culpa de quem tá lá em cima. Culpa de quem recebe uma autorização para ter uma rádio, né? E não entende absolutamente nada de rádio, faz politicagem no rádio. Então essa é a minha opinião, posso estar errado aqui, se eu estiver errado, mais uma vez eu falo, tenho culhão suficiente para falar, me desculpe, mas é a minha opinião e talvez eu te desafio a mudar essa opinião, a mudar a minha opinião. Nós somos seres humanos, nós podemos mudar de opinião a qualquer momento. Podemos vir diante das câmeras e falar, poxa, eu estava errado, poxa, uma pessoa me ensinou diferente e tal. Mas eu acredito que a culpa, se existe algum culpado, nós podemos terceirizar responsabilidades, grande parte dela é da própria direção da emissora, porque copia e cola. O rádio virou um Ctrl-C, um Ctrl-V, olha, terrível. As pessoas só querem vender propaganda. O rádio devia ser controlado por pessoas que sabem de rádio, que entendem de rádio, que manjam de rádio. Não, desculpe, de pessoas que não estão nem aí pro rádio. Então, veja bem, rádio na mão de pessoas que não têm tato com a coisa, fica difícil. O erro vem lá de cima. Os profissionais da voz, seja locutores, seja, não sei se nem se existe ainda, discotecário, acho que não tem mais essa profissão, são vítimas do sistema, são vítimas desse ecossistema. Ninguém valoriza a classe, ninguém valoriza o locutor, o radialista. É inadmissível um radialista, um comunicador, em algumas emissoras de rádio, o cara ganhar menos de R$2.000, cara.
E a profissão não é respeitada nem por quem está no meio da profissão. É sempre uma disputa de quem é melhor, quem é pior. É muito ego para pouco dinheiro. Então fica aqui a minha, não é nem indignação, mas defendendo a classe, os locutores. Os caras são vítimas total desse sistema arcaico, desse sistema que não muda. Tem rádio que tem vinheta da década de 80 e 90, é Ctrl-C, Ctrl-V. É o mais do mesmo. Ninguém inova, ninguém, desculpa a palavra novamente, ninguém tem culhão de inovar, ninguém tem culhão de ser ousado, de mudar. Aí vem um doido querer fazer diferente, os caras... Não, isso é maluco, isso aí não faz esse negócio não, que isso não dá certo. Como que você pode saber se algo não vai dar certo se você nunca colocou em prática? Então, é muito complicado a gente jogar toda a responsabilidade. Estou respondendo aí o Dixon Silva, grande Dixon. Mais uma vez, não tenho nada contra o Dixon. Ele jogou fogo numa lareira que pode pegar, incendiar, e nós podemos ajudar os profissionais. Quando ele diz pessoas incompetentes no ar, bons profissionais sem espaços, eu acredito o seguinte: os bons profissionais não aceitaram ficar nessa mesmice e procuraram outros ares, seja na locução publicitária, seja empreendendo em outras áreas, e ficou lá quem se sujeita a esse rádio falido, a esse rádio da década de 80, 70, nada contra o que aconteceu lá atrás, gente, mas estamos em 2020. Estamos em 2020, passando por uma das maiores dificuldades que o ser humano já passou depois da Segunda Guerra Mundial. Coletivamente falando. Então, não são os comunicadores que têm culpa nisso daí, cara. O negócio vem há muito tempo. E eu conheço muitos diretores de rádio, muitos amigos meus que são coordenadores, e os caras, quando vão inovar, quando querem fazer uma coisa diferente, vai a presidência da rádio, vai o cara que não entende porra nenhuma de rádio. E corta o cara. Então, acho que tem que rever os conceitos. Basicamente isso. Eu sei que vai ter muitas críticas positivas, críticas negativas, mas eu sustento essa minha opinião. É a minha opinião, você não precisa concordar com nada que eu estou falando aqui. Mas o profissional do rádio, o locutor, a profissão locutor, locução, radialista, tem que ser valorizada. Primeiro, por todos nós que somos profissionais. Segundo, por quem tem lá a autorização de ter uma emissora de rádio, de ter uma emissora de televisão. Porra, tem que fazer uma reciclagem, cara. O mais do mesmo não dá. Quando existe uma cópia, não se destaca. Tente inovar, tente ser diferente. É isso. Mais uma vez, obrigado ao Dixon. Valeu. Foi muito pertinente aí o seu sentimento. Mas eu acredito que os bons profissionais do rádio, que estão fora do rádio, eles foram para outras áreas. Porque eles não admitiram a sacanagem que é feita com os comunicadores atualmente. Então é isso. Um abraço. Vou deixar aqui um link que tem um grupo que eu tenho no meu Telegram, que às vezes eu posto coisas como essa aqui. Tá bom? Um abraço.